tá aí faz tempo, Benê? Ô, meu patrão, o senhor me perdoe de eu ficar aqui assim. É que eu gosto muito de ouvir essas orações, esses salmos sagrados que vocês cantam todas as sextas-feiras. Eu fico muito emocionado. O senhor me perdoe de eu ficar aqui assim. Tudo bem, Benê. Só que hoje não é uma sexta-feira comum. Hoje é dia 12 de setembro. É o 26º aniversário do desaparecimento do Rony. Sim, a sua senhora esposa, Dona Ruth, comentou a respeito de vocês dois. Vocês eram grandes amigos como se fossem irmãos. Nos grudavam um do outro e serviram juntos o exército Israel no sul do Líbano em 1985. Não, Benê. 86. 1986. Sidom, sul do Líbano. Infelizmente, até hoje não se sabe se ele está vivo ou morto. É lamentável, não é verdade? Infelizmente não, Benê. Por mais incrível que possa parecer, até hoje a gente não tem essa resposta. Não até agora. Ô, meu patrão, eu já ia me esquecendo. Desta vez eu caprichei. Deixei ele brilhando como se fosse um brinco. Tá uma joia. Você é um anjo, Benê. Que isso? Você me desculpe de eu ficar assim. Benê. Vem cá, Benê. Você vai me levar pra casa hoje. Benê. Senta aqui. Não, aguarde só lá fora. Benê, senta aqui, vamos bater um papo. Eu aguardo só lá fora, eu não quero incomodar o Benê, senhor. você não incomoda nunca, Benê. Senta aqui, vamos conversar. Já tá acabando a semana, a gente vai embora junto. Tem mais alguém na empresa? Não, senhor, eu fui o último. Ó, Benê. Olha o que a gente tem aqui. O brownie da Dona Gertrudes. Servido? Hã? Muito obrigado, meu patrão. Ah, olha, Benê. Eu sei que não é aquele apple strudel que você ama, mas você gosta desse aqui também. Tem certeza? Agradeço ela por mim e bom apetite para o senhor. Muito obrigado mesmo. Eu vou nessa, hein? Benê? Fala apple strudel pra eu ouvir. Ah, patrão, assim o senhor me desse desse jeito. Benê, é simples. É só dar uma enroladinha na língua assim, olha. Apple strudel. Apple 25 anos aqui dentro, não deu pra aprender isso ainda, Benê. Você tem só mais 3 anos, nem mais 1 minuto, hein? Deus te ouça, meu patrão. Deus te ouça. Aqui, ó. Israel lançou um míssil na faixa de Gaza. Acertou 3 terroristas do Hamas. Isso que eu chamo de um míssil muito bem utilizado, né? Eu acho que os americanos deviam aprender alguma coisa com os israelenses. Eles são muito burros. Você acredita que eles lançam um míssil de 10 milhões de dólares no meio de um deserto no Afeganistão? Numa barraca velha, suja e vazia que não vale $2,50? Vai ser burro assim pra lá de Bagdá, né, Benê? Não tem lógica, meu patrão, não tem lógica. 10 milhões de dólares seriam bem utilizados em alguns países lá da África. Na infraestrutura, alimentação, saneamento básico, remédios. Aliás, remédio, quando chega até lá, é amostra grátis com data de validade vencida. E olha lá, patrão. Aqui também, patrão, aqui também. Deve ser, patrão. Você não tem noção do que é isso? Não, senhor, não tenho. Benê, você sabe aquela casa que eu tenho em Maresias que você adora? O que aconteceu? Nada, Benê. Com esse dinheiro dá pra comprar fácil, assim, umas 15 casas daquela. Patrão, Nossa Senhora de Shalom. O dólar deu 2,30 Por falar em Shalom, acho que vai ser bem difícil costurar um acordo de paz naquela região, Benê.
com o primeiro-ministro de Israel de um lado, a autoridade palestina de outro e aqueles americanos no meio para melecar tudo. Eu acho que é mais fácil a carga tributária cair pela metade antes do final do ano, você não acha, né? E ele era tão a favor da paz, Belém. Ele era um pacifista. Eu não acredito que ele ficou do outro lado da fronteira, Belém. Acredite em mim, eu coloquei a minha vida em risco, eu fiz tudo que eu podia, eu corri, eu gritei, a gente tentou resgate, negociação, mas infelizmente a gente não teve nenhum resultado, Belém, mas acredite em mim, eu fiz tudo que estava no meu alcance, eu coloquei a minha vida em risco, Belém, eu fiz tudo. Eu acredito no Senhor, meu patrão. Às vezes nós queremos ajudar nossos amigos da melhor forma possível, mas não tem jeito. O perigo na frente, a gente grita, cuidado, cuidado, vai para a esquerda, ele vai para a direita, vai para a direita, ele vai para a esquerda, mas no fundo, a gente quer salvar a nossa própria pele e no momento isso é mais importante, vamos... Beleza, você já percebeu que as pessoas não se ouvem mais nos dias de hoje? Ninguém mais está interessado no que o outro tem para dizer? Esses dias eu vi um documentário do Discovery Channel que dizia o seguinte, olha que coisa curiosa. Os casais, com o tempo de relacionamento, adquirem uma característica única. Nós, os homens, com o passar dos tempos, a gente vai perdendo a capacidade de ouvir aqueles sons agudos, irritantes que as mulheres emitem quando estão nervosinhas. E elas, por sua vez, também, com o passar dos anos, elas vão perdendo a capacidade de ouvir aqueles sons graves e ameaçadores que nós emitimos quando estamos putos da vida com elas. Ou seja, a natureza encontrou uma maneira genial de fazer com que os casais envelheçam sem se matarem. Um ou outro, né, meu patrão? Pelo menos não por esse motivo, né, Belém? Patrão, eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Patrão, eu posso fazer uma pergunta de fórum íntimo para o senhor? Fórum íntimo, Belém? Desembucha, né? O senhor ainda ouve sons agudos, irritantes da sua senhora esposa, digo, quando ela está discutindo com o senhor, ou vice-versa? Ouço, Belém. Ouço até demais. Ouço muito, Belém. Mais do que eu mereço. Bem mais. Você está satisfeito? Era isso que você queria? Deve ser terrível. Eu cheguei em casa cansado, estressado, acabado. E ainda ouvi aqueles sons agudos e irritantes. AliExpress vem na segunda, criticar na terça, ouvir na quinta, tem que deixar pra dormir, tem que Belê, para, Belê! Não é que isso é ridículo, você tá maluco? Padrão, creio eu que deve ser desse jeito. Me perdoe. Pior que é assim mesmo, Belê. É de arrebentar os tímpanos. É de estourar tudo. Dói. Deve doer. Dói muito, Belê. Deve doer. E por falar em dor, vocês não sabem o que é isso, né? Pele negra no mar. Oh, meu patrão, que é isso? Ouvir isso lá em casa, na rua, no boteco, é uma coisa. Agora, ouvir isso do senhor, meu patrão, pelo amor de Deus, não deixa marca. Mas dói muito aqui dentro. Vou falar em dor, meu patrão. Por causa disso aqui, eu fui parar lá no SUS. Fiquei mais de 36 horas naquele lugar terrível. Aquelas pessoas gritando, aquelas macas, aquele fedor, aquele cheiro horrível, barulho de ambulância, corpo de bombeiros, sem polícia. Mas graças ao meu bom Deus, depois de um sorteio, aí sim foi atendido, patrão. Com isso aí o cabrito berra, tem gordo, preto, magro, branco, forte. Benê. Isso é terrível. Benê, eu sei exatamente o que é isso. Sabe? Eu já tive uma dessas. Isso aqui é cálculo renal. Pedra no rim. Você tem razão, Benê. A dor que essa pedrinha aqui provoca, só quem já teve uma sabe o que é. Eu estava lá na fazenda em Ribeirão Preto com as crianças. Era um domingo lindo, lindo. A gente estava todo mundo na piscina. Um domingo maravilhoso. Eu tive uma crise dessas, velho.
Tive que ser resgatado de helicóptero, me levaram para o Albert Einstein, 5 estrelas, fui atendido na hora pela melhor equipe, graças a Deus, Benê. Graças a Deus. Mas você tem razão. A dor que essa pedrinha aqui provoca, Benê, não tem para ninguém. Não tem homem, mulher, negro, branco, pobre, rico. Isso aqui prova uma coisa muito importante para a gente, Benê. Presta atenção. Que somos todos iguais. Iguais? Iguaizinhos, Benê. Seres humanos. Como eu e você. Mas, quando eu falo de uma dor, Benê, eu estou me referindo a outro tipo de dor. De outra natureza. Eu falo de uma dor profunda, moral. Que te acompanha o tempo inteiro, que não te dá trégua. Um só instante. Na hora de dormir, no momento de acordar, no café, no almoço. E por incrível que pareça, Benê, pelo amor de Deus, acredite em mim. O único momento de paz é quando uma dor bruta se sobrepõe a essa dor interna. E só assim eu consigo ter alguns poucos momentos de tranquilidade. E só. Só, Benê. Pega tua pedrinha, Benê. Guarda tua muleta. Obrigado. Eu entendo o senhor, meu patrão. O senhor é um desertor. Um desertor. E deve ser horrível, terrível, ter a sensação de dever não cumprido. Mas às vezes a circunstância da vida nos faz tomar certas atitudes que não acompanham para sempre, e assim a vida é, e vão tocando barco. Benê. Você conhece aquela do coreano e do judeu, os dois no avião, na primeira classe? Não, senhor, eu não conheço, não. Tem certeza, Benê? Essa é tão antiga, não? Não, senhor, não conheço. Tava lá o coreano e o judeu, os dois no avião na primeira classe. Primeira classe é outra categoria, Benê, outra coisa. Você já viajou de avião, Benê? Quem sou eu, meu patrão? Quem sou eu? Mas anota na tua agenda. Você vai comigo, eu vou te levar, Benê. A gente vai se divertir muito. Pode anotar. Eu agradeço. O senhor é muito generoso. Muito obrigado. Tava lá. O coreano e o judeu, os dois na primeira classe do avião. Aquela maravilha, aquelas poltronas largas, tudo de primeira, atendimento de primeira, champanhe, foie gras, beluga. Verruga? O senhor disse verruga. Beluga. Esturjão, marcasco, caviar iraniano, o melhor do mundo, Benê. Tava lá os dois, desfrutando daquele luxo todo, quando de repente chega o judeu e pula na orelha do coreano. O coreano toma um susto, olha pra cara do judeu assustado assim e fala assim: você tá maluco, cara? Por que você fez isso aqui comigo? O judeu sério olhou pra ele e falou assim: isso daqui é pelo que vocês fizeram na Segunda Guerra Mundial. O coreano não entendeu nada, falou assim: você tá maluco? Mas o que nós coreanos fizemos na Segunda Guerra Mundial? O judeu falou: olha, você tem a cara de pau de perguntar o que vocês fizeram na Segunda Guerra Mundial? Vocês bombardearam covardemente Pearl Harbor na Segunda Guerra Mundial. Nossa, o coreano não acreditou, olhou para a cara do judeu e falou assim: você nunca abriu um livro de história em toda a tua vida? Pelo amor de Deus, todo mundo sabe que quem bombardeou Pearl Harbor na Segunda Guerra Mundial foram os japoneses, não os coreanos. Para quê? O judeu gargalhando, morrendo de rir, olhou para a cara do coreano e falou assim: olha, japonês, chinês, coreano, tailandês, para mim, ó, tudo a mesma coisa. Eu não vou nada disso não, meu patrão. Que vontade. Eu vou guardar o som lá fora. Eu não quero incomodar o senhor. Benê, por favor, Benê, eu não acabei, você pode voltar? Não acabou não? Não. A gente vai embora junto, Benê, você vai me levar, por favor, Benê. Por favor. Tudo bem. O coreano olhou para o judeu e falou: que somos todos iguaizinhos. Seguiram a viagem. Continuaram aquela viagem maravilhosa, acabou aquele banquete todo, sobremesa, já começam a relaxar naquela poltrona larga, gostosa. O
o judeu já começa a se esticar bem gostoso, bota aquele fone de ouvido, começa a pegar naquele soninho, quando de repente chega o coreano e na orelha do judeu, o judeu dá um pulo assustado, olha para a cara do coreano e fala: você está maluco? Por que você fez isso aqui comigo? O coreano não perdeu a oportunidade, devolveu na hora. Falou: olha, isso daqui é aquilo que vocês fizeram com o Titanic. Fiquei pasmo. Ficou assim que nem você, pasmo. Não acreditou, falei: Titanic? O que nós judeus fizemos contra o Titanic? Você está maluco? Olha, tem a cara de pau de perguntar o que vocês fizeram com o Titanic. Vocês afundaram o Titanic em 1912, ainda citou. Nossa, o judeu indignado olhou para a cara do coreano e falou: mas tu que é burro mesmo, né? Nunca abriu um livro de história em toda a tua vida. Todo mundo sabe que quem afundou o Titanic, quem não, né? O que afundou o Titanic em 1912 foi um iceberg. Para quê? O coreano, morrendo de rir, gargalhando, olhou para a cara do judeu e falou assim: olha, iceberg, Rosenberg, Greenberg, Spielberg, para mim é tudo a mesma coisa. Ele não falou nada disso não, meu patrão. Ele não falou nada disso não. Só faltou ele falar pro senhor aquele negócio que o carro do senhor tem. O que meu carro tem a ver com isso, Benê? O carro do senhor tem 6. Se bater, salva a gente. Airbag. Airbag, Rosenberg, Spielberg, tudo a mesma coisa, meu patrão. Essa o senhor caprichou, hein? Essa foi melhor que sexta-feira passada e sexta-feira retrasada. Japonês, coreano, tailandês, chinês, tudo a mesma coisa. Que maldade, meu patrão. Beluga, verruga, esturjão, marcasmo. Vou viajar com o senhor, meu patrão. Irei viajar com o senhor. Senhor muito engraçado. Shabbat shalom, Shabbat shalom. Oh, meu Deus. Benê. Benê. Senhor. Já está escurecendo, Benê, a gente tem que ir embora. Está ficando tarde. A dona Ruth já deve estar preocupada. Benê, você me desculpa, eu sei que você não é enfermeiro nem nada, mas quebra meu galho mais uma vez. Benê, olha nos meus olhos, Benê. Pelo que é mais sagrado na tua vida. Faz isso por mim. Pela última vez. Por favor, Benê. Benê, por favor, Benê. Tem mais alguém na empresa? Não, senhor. Por favor.
arder. Vai queimar. Ai, bebê. Ai, ai, ai. Ai, bebê. Vai arder, vai queimar. Ai, bebê. Bebê. Sexta-feira o trânsito é infernal, né? São Paulo é um caos. É um caos, meu patrão. Ai, ai, bebê. Tô com tanto frio, Belém. Tá um gelo aqui dentro. Você não tá com frio? São Paulo é assim mesmo, meu patrão. Às vezes chove, faz frio, mas já vai esquentar. Ai, bebê. Belém. Vai arder, vai queimar. Ai, ai, bebê. Ai, bebê, tá ardendo. Bate, bebê. Ô patrão, vamos parar por aqui. Hoje é sexta-feira sagrada, eu tenho que levar o senhor mais cedo pra casa. A dona Ruth tá esperando o senhor, meu patrão. Enfia a mão, negão. Fala, bebê. Chega, patrão, chega! Fala. Desertor, covarde, infiel, sionista de escrivania. Fala, bebê. Desertor, covarde.
Francis Albert Sinatra. Seu. Como que é? Se eu conseguisse cantar o que eu estou sentindo agora, como ele faz. Mais tarde, se sobrar algum tempo, eu posso contar para os senhores uma pequena história que começa assim que termina uma música cantada por Francis Albert Sinatra. Perdão? Não, tudo bem, é que eu não ouvi a sua pergunta. Eu tenho 29 anos. Claro. A primeira imagem? Begônias. Definitivamente begônias. Quando eu era menino, deste tamanhozinho assim, nós morávamos próximos às margens de um rio. Eu costumava fugir de casa e havia ali um trecho, um barranco inclinado. E nesse barranco, um verdadeiro milagre. Uma plantação natural, não cultivada, de begônias. Pois bem, eu costumava fugir de casa, ir até esse barranco e me deitar lá, bem ao lado de onde começavam as begônias. Os pés bem próximos da água, olhando para o céu. Lá pelas tantas, eu pegava um pedaço seco e solto do barranco e atirava em direção às begônias. E aquilo fazia com que milhares de borboletas voassem assustadas. De todos os tamanhos, todos os tipos, todas as cores. Aquilo era tão bonito. Bom, primeiramente eu acho necessário que se diga que tudo isso começou a se manifestar muito cedo em mim, lá pelos 10, 11 anos. Era aqui. Mais ou menos aqui nessa região que eu ouvia tudo. Quando eu fiz 18 anos, eu já não vivia mais com a minha família e eu encontrei uma grande amizade, um rapaz alguns anos mais velho que eu. É óbvio que ele percebeu em mim de imediato todas as minhas inclinações, porque eu percebi nele de imediato todas as suas inclinações e naturalmente que eram as mesmas que as minhas, apenas não nos falávamos, não tocávamos no assunto, enfim, por pudor. Delicadeza. Um dia, esse meu grande amigo me convida para um chá da tarde. Sua casa ficava num bairro distante, isolada de tudo. Quando eu cheguei lá, pacotes com doces nas mãos, a primeira coisa que ele fez foi me mostrar que eu estava sozinho, mas na companhia de duas crianças. Um rapazinho de uns 11 anos, uma pequenucha, uma meninota loirinha de 5, 6 anos no máximo. Eu fingi ficar surpreso com aquilo. Mas a minha encenação não resistiu por muito tempo. Pois bem, lá pelas tantas, depois de uma tarde inteira de excessos, depois de muitas e muitas práticas, meu grande amigo foi até a cozinha, desamarrou o menino mais velho, que estava muito machucado porque ele dizia que isso deixava a carne mais tenra, matou ele a marteladas e depois nós comemos o menino.
Comemos ele quase inteiro. Bom, depende. Especialmente nas mulheres e nas crianças, essa região aqui, acima dos glúteos, é uma região com uma carne mais macia, com aquele sabor característico, aquele gosto levemente adocicado. Conta-se que na China, quando a fome assolou o país, no final do século retrasado, início do século passado, era um perigo para as crianças saírem sozinhas às ruas. As que fossem capturadas, sozinhas, ou dormindo, solitárias por aí como as nossas, eram imediatamente levadas para uma espécie de açougue subterrâneo, clandestino. Quem entrasse num desses açougues e reparasse lá no teto um corpinho recém-dependurado de um menino, iria perceber que a primeira parte que faltava geralmente era a deste filete de carne aqui, acima dos glúteos. Veja, isso que se diz. Isso que se diz que a pessoa fica tomada por uma fúria cega, irreprimível, por um impulso irrefreável, que mal consegue conter seus atos, que sequer consegue lembrar-se deles no dia seguinte. Isso não é verdade. Esses são justamente os momentos mais conscientes que um homem pode ter. Quando eu abri a minha primeira esposa, por exemplo, também posso dizer que fiquei tomado por uma fúria cega, por um impulso irrefreável, mas isso nunca me impediu de perceber com distinção o que essa fúria e esse impulso causavam nos que estavam próximos de mim nesses momentos. Terror, pânico. Isso sempre me entusiasmava. Eu lembro-me de tudo nos mínimos detalhes. Eu lembro-me, por exemplo, da resistência que o punhal encontrou por um corpete, qualquer coisa que ela estivesse usando como roupa de baixo, uma pequena resistência para depois se penetrar fácil por uma região mais macia de carne. Aliás, eu lembro-me que eu sabia, naquele momento de fúria cega, vejam, senhores, eu sabia o local exato onde eu deveria enfiar o punhal. Alguns centímetros abaixo do seio, deste lado aqui. Eu sabia, pelo menos imaginava, que se eu colocasse o punhal no local certo, eu ia sofrer uma hemorragia interna fatal. Mas eu corria menos riscos de atingir órgãos que me interessavam, rins, fígado. Isso era muito importante para mim. Por quê? Quem realmente sabe o valor de um órgão, sabe também que ele não pode ser machucado, que não pode ser cutilado, que sangue em geral não pode misturar-se a fibras, a tecidos, não antes da hora. E para encerrar esse assunto, eu posso dizer que eu sabia, sim, naquele momento de fúria cega, eu sabia que eu estava matando uma mulher. Vá lá, inocente. Sabia que estava matando uma mulher inocente, que seria uma morte sofrida, dolorosa, porque muito demorada, mas dizem por aí. Que é o próprio sofrimento. Demora mesmo na hora da morte, que dá órgãos como o fígado, por exemplo, um gosto todo especial, único, singular, especialmente se comido cru. Não, eu discordo. Eu discordo, fúria animal. O
bestial. São expressões equivocadas. Vejam, vou contar para os senhores mais uma história real. Quando os turcos entraram em guerra contra os eslavos, por uma região remota do norte do que hoje é a Rússia, eles costumavam, depois de invadir as aldeias, eles costumavam pregar seus prisioneiros pela orelha junto a um muro de pedra e deixá-los lá a noite inteira, até o dia seguinte, quando seriam executados. Mais, esses mesmos guerreiros costumavam juntar a um canto da aldeia todas as mulheres que possuíssem crianças de colo, pequeninos, recém-começados a andar, lá pelas tantas. Eles arrancavam os pequenos do colo das mamães, brincavam com eles, faziam-nos rir, ganhavam sua confiança, em suma. Então, conhece uma baioneta? Aquela lâmina, fiadíssima, geralmente acoplada a uma espingarda, ou coisa do gênero, muito utilizada até o fim da Segunda Grande Guerra, pois bem, lá pelas tantas. Depois de brincar com os pequenos, depois de fazerem-nos dar boas gargalhadas, eles atiravam-nos com toda a força para o alto. Mas não permitiam que eles se esborrachassem no chão. Antes, amparavam-nos com a ponta das baionetas. E tudo isso sob o olhar atento das mamães ali no canto. Fúria animal. Furor bestial. Um tigre jamais pregaria um outro tigre pela orelha, mesmo que soubesse como fazer isso. Não, essa crueldade estética, essa crueldade artística é um privilégio de nossa raça. Eu estou com medo que alguma coisa exploda na minha barriga de tanto que eu comi. Não pode ser desfeito isso. Pega só mais um. Só mais um. Não posso mesmo. Esse aqui acabou de sair do forno. Aqueles todos lá vêm acabar de sair do forno. Mas essa é a minha especialidade. Aquele ali é a sua especialidade, o senhor já falou. Pega mais um. Pega. Eu vou pegar. Mas vai ser o último mesmo. Tá bom? O senhor não vai se arrepender. É, eu sei que eu não vou me arrepender. Mas eu estou com medo que a senhorita fique com uma péssima impressão de mim. Ah, imagine. Fique achando que eu sou uma espécie de glutão. Pois saiba o senhor que a gula é o meu pecado capital favorito. É um melhor que o outro.
Obrigado. Escuta, eu fiquei aqui pensando enquanto a senhorita estava lá. Naquela historinha que a senhorita me contou na segunda, a senhorita mencionou sobre um oficial alemão do alto escalão, fugido da Segunda Guerra, e uma prostituta. É isso? Uhum. Foi aqui? Foi. Hoje? Bem aí onde o senhor está. Ninguém sabe dizer ao certo como ele foi parar pendurado aí em cima. E ela? Ali atrás, na cozinha. Completamente desolado. Mas aconteceu o quê? Ninguém sabe dizer. Ninguém sabe falar como os dois se conheceram, como eles encontraram essa casa, como entraram aqui, como ele veio parar aqui nessa cidade. Absolutamente nada. Mistério total. Ai, credo. E a senhorita não tem medo? Não. Não? Não, eu já te disse. Isso aconteceu há décadas atrás, porque eu teria medo. Não sei lá. Inclusive, foi a primeira coisa que eu fiquei sabendo antes de comprar essa casa. Ah, foi a primeira coisa? É? Dá. Nada. Primeira coisa, sei. Mentirosa. Eu posso falar uma coisa pro senhor? Claro. Essa tem sido a tarde mais maravilhosa de todas. Tem sido uma tarde maravilhosa para mim também. Eu adoro ficar ouvindo todas as histórias que o senhor conta, os lugares que o senhor conheceu, as pessoas, as aventuras. Mas deve ser cansativo para o senhor ficar falando tanto assim, Se não? a senhorita acha que um homem realmente se cansa de falar dele mesmo, ou de contar suas próprias histórias, é porque a senhorita tem que sair um pouco. Escuta. Eu também queria falar uma coisa para a senhorita. Na verdade é uma coisa muito íntima, muito minha. Eu não sei porquê, mas eu queria contar um segredo para a senhorita. Eu posso? Eu disse para a senhorita que eu trabalhava na aeronáutica e é verdade, eu trabalho na aeronáutica mesmo, mas a verdade é que eu não faço só isso. A verdade é que eu não sou só isso. Eu sou uma outra coisa também. Ainda não percebeu?
Além de piloto, eu sou um prestidigitador. Essa bolinha estava o tempo todo aí na sua mão. Esperta. Esperta. Poxa. O senhor quer que eu prepare o jantar? Não. Na verdade, já está bem na hora de eu ir embora. Ah, não, fica. Eu não posso mesmo. Fica só Não mais posso, um eu tenho pouco. horário. Fica pro jantar. O jantar fica para outro dia. Deixa eu só mostrar uma coisa pro senhor, então. É uma coisa muito importante para mim. Vai ser bem rápido, eu prometo. Senta. Todo santo dia, todo santo dia, depois que eu chego cansada do trabalho, muito cansada, eu gosto de ir até o meu quarto, escolher a roupa mais confortável que eu tenho no guarda-roupa, tomar um banho
bem quente, bem gostoso. Aí eu venho até essa sala e esse será o momento mais vivo de todos, porque todo santo dia eu ouço isso. Francis Albert Sinatra. Se eu conseguisse cantar o que eu estou sentindo agora, como ele faz. Você é torta assim desde quando? Desde sempre. E ninguém chegou perto? Nunca? E meus irmãos. Eles achavam que eu ia quebrar. Pois então. Eu não consigo. Para mim, é impossível me imaginar casado com uma mulher torta igual você. Sabia que tem chovido muito na cidade do Cairo? Sabia? No noroeste também. Sabia?
pouco, hein? Dizem que o tempo assim ajuda muito em casos como o seu, sabia? O quê? Poemas? Que bom! O doutor vai gostar muito dessa notícia. Pode deixar, que eu vou deixar tudo anotadinho. Que dia é hoje? 25. Quarta-feira. Poemas. Pronto. Você sabia que quando o doutor me escolheu para ficar aqui com a senhora, eu logo no início me senti um pouco insegura? É. Eu até perguntei para ele por quê? Afinal, eu sei muito bem que eu sou jovem, tenho pouca experiência e sei também que há outras pessoas aqui, nessa clínica, que poderiam te entender melhor do que eu. Mas não. Nananina, não. O doutor olhou bem firme nos meus olhos e disse que eu não precisava me preocupar. Para falar a verdade, ele disse que era de mim que a senhora precisava e de mais ninguém. Mas... de mim. O quê? A senhora me acha romântica, não acha? Eu? Ora, não. Não, eu prefiro que a senhora fale. Pode ser? Eu anoto tudo que a senhora falar hoje, vai. Vai? Vai? Um momento afluente. Um momento afluente. De um rio sempre a ir. De um rio sempre a ir. Esquecer-se de ser. Esquecer-se de ser. Espaço misterioso. Espaço misterioso. Entre espaços desertos. Entre espaços desertos. Cujo sentido é nulo. Cujo sentido é nulo. E sem ser nada a nada. E sem ser nada a nada. E a senhora passa. E assim a hora passa. Metafisicamente. Metafisicamente.
bebida, mas eu confesso à senhora que eu não acho essa uma bebida muito adequada para essa situação. Para mim, isso aqui é bebida para se tomar com homem. Eu não sei se a senhora entende o que eu estou falando, mas isso aqui, para mim, se parece com o primeiro homem. Tem cheiro de homem. De novo. Ok. Tudo começou quando eu estava fazendo o tratamento dentário. Ele estava lá, na sala de espera do dentista. Ele ia fazer uma espécie de limpeza dos dentes e eu ia fazer um canal. Logo descobri que ele fazia sempre as tais limpezas, o que explicava aquele sorriso tão branco que ele tinha. Eu confesso que fiquei até um pouco envergonhada em falar pra ele sobre o meu canal, porque eu achei que ele poderia me achar porca. Mas não. A gente começou a se encontrar, mesmo assim. Primeiro mensalmente, depois semanalmente, depois, no final das contas, a gente estava se vendo praticamente todos os dias. Ele era tão lindo. Ele era peludo, tinha um pinto enorme, parecia um urso. E era casado também, há uns 10 anos. E é óbvio que ela já sabia de tudo. Afinal, ela sempre sabe, né? A senhora é mulher, a senhora sabe como é, eu também saberia. Mas olha, eu juro pra senhora que eu tentei não me envolver, sabe? Eu tentei. Mas ele tinha um olhar que nunca vi igual. Era como se através daquele olhar ele soubesse todinha quem eu era e perto dele eu ficava praticamente transparente. Frágil. De vidro. Ao mesmo tempo tinha alguma espécie de ironia no olhar dele que eu não entendia muito bem, sabe? Mas que sempre falava pra mim que eu não era original. Eu era uma cópia barata. Uma cópia barata de qualquer coisa encontrada na esquina. Já eu matava por ele. Matava mesmo, sem dó nem piedade. Eu não sei se a senhora me entende, viu? É um sentimento um pouco violento. E tudo ia super bem. A gente estava super bem, até que um dia ele se aproximou de mim e me falou que não ia mais dar certo, que a sua mulher estava grávida e que perto de mim ele se sentia velho, fraco e desgastado. Foi aí que eu conheci o Chris. A senhora se lembra do Chris? Foi ele que me trouxe aqui antes de ontem. Não, o Chris é totalmente diferente. Ele é jovem, age engraçado, ele fala pra burro, come demais, parece o Tarzan. Não, a gente se conheceu em 2 meses ficou noivo, acredita? 2 meses ficou noivo, que nem no cinema. Nós estamos juntos já há 3 anos agora. Hora da ginástica.
terminasse. Eu fiquei tão excitada. Gozei na hora. Depois a gente se despediu e foi embora, cada um no seu canto. Quando eu cheguei em casa, o Chris estava lá me esperando. Ele tinha preparado o jantar, comprado uma espécie de champanhe estrangeiro, tudo pra gente comemorar o nosso aniversário de noivado. Então a gente comeu, bebeu e meteu a noite toda. A senhora gosta, né? Foi ótimo. Mas depois de um tempo eu fiz uns exames e descobri que tinha engravidado, sabe? Foi aí que o Chris logo se apressou em me apresentar ao Dr. Wagner, que tinha uma clínica clandestina. Olha, eu queria que a senhora soubesse que eu me sinto muito honrada por a senhora me escutar assim. Eu quero dizer, a senhora poderia não gostar de ouvir de tantas maneiras diferentes as minhas histórias. Mas a senhora ouve. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Engraçado que, geralmente, 99,9% das vezes, as pessoas falam e eu escuto. Aliás, dizem que eu sei ouvir muito bem. E as mulheres da clínica que ficaram morrendo de inveja quando o doutor me escolheu para ficar aqui com a senhora. Um ícone, Eva! Um ícone! Até meu noivo ficou bem mais feliz de ficar comigo depois que eu conheci a senhora. Eu vi como vocês dois se olharam naquele dia que ele me trouxe até aqui. Eu vi. Eu pensava que grandes artistas fossem generosos.
consegue fingir nem isso, nem um pouco de generosidade? Podia tentar, pelo menos, ter um pouco mais de respeito com o seu público, sabia? Porque, afinal, o seu público vem até aqui, diariamente, só para te ver dançar com esses braços feios e tortos, e não aguenta mais, eu não aguento mais, não quero mais ficar falando com uma louca velha que finge que se importa, rindo das minhas histórias pessoais, da minha vida, fingindo que se importa. Eu sei que tudo que a senhora fala, finge, é fingimento. Eu sei que a senhora não sente mais, a senhora ri das minhas histórias porque eu sinto, e a senhora não sente mais. Até o braço da senhora é fingimento. Eu acuso, senhora, é fingimento. A senhora não sente nada. Senhora Melissa, me desculpa. Eu não sei o que está acontecendo comigo hoje. Nossa. A senhora está tão bonita. Até parece que vai ter um encontro muito importante. Quem é? Quem é? Por acaso é algum produtor famoso que vai te levar para dançar nos teatros mais chiques e caros de Nova York? Com todo respeito, por que a senhora não vai? Por que a senhora não vai de uma vez? Assim, quem sabe eu não volto pro meu dia a dia na clínica, onde vou passar tardes inteiras trocando velhas, maquiadas e importadas, que usam perfume doce, barato, como o seu, ou não. Quem sabe eu passo logo de uma vez demissão da clínica. E volto a ajudar mães que gritam desesperadas por socorro, enquanto perdem seus filhos de 2 anos de vida na merda de fila de espera do SUS. Até que a criança morre. Porque todas as crianças morrem. Sabe pra quê? Pra facilitar o atendimento dos idosos que ainda aguardam na fila. Enfim. Se alguém estiver morrendo, vai procurar quem? Você ou eu?
também poderia fazer pouca coisa. Afinal, sei apenas trocar fraldas, medir temperaturas, conferir doses e fazer companhia. E os cientistas que descobriram uma estrela que é 3 bilhões de vezes mais brilhante do que o próprio Sol? Já imaginou? Se o nosso Sol fosse daquele tamanho, não teria ninguém aqui. Ninguém. Eu ia gostar. Estrelas nascendo, estrelas morrendo, o universo inteiro se expandindo agora, nesse momento, e a gente aqui. Aqui e aqui. Agora. Agora. Na próxima vida eu vou ser cientista. Eu vou ser cientista. E eu vou ter o prazer de todos os dias descobrir uma estrela nova.